Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, assim como traz a boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com um programa dentro da grade da TCM, também da TV Câmara Mossoró, apresentando a vocês os nossos grandes escritores locais, nacionais, assim como os regionais também. Para esse programa, os nossos convidados são 3 autores. Está conosco o primeiro, Carlos Almeida, também Almir Nogueira e Geraldo Maia. Eles vão falar da história do cinema, que foi no ano de 1895 que os irmãos Lumière criaram, a partir do aperfeiçoamento do cinecópio, o cinema, onde deu origem a esse termo cinema. O aparelho desenvolvido por eles ficou de uma forma fotográfica e isso passou para as empresas de filmagem e papel. Ele é o ancestral da filmadora. E 3 perguntas são importantes quando a gente trata de cinema. Como o cinema é importante nas principais cidades e o cinema é a capacidade de fazer o telespectador se emocionar e refletir, e isso usa para as questões importantes que envolvem nossa sociedade. Resulta de uma ferramenta muito poderosa para atingir de maneira diferente as pessoas. Uma segunda pergunta é: qual o principal objetivo do cinema? E isso a gente diz com a forma mais simples, é oferecer uma narrativa aos seus espectadores sobre os principais fatos que acontecem em todos os graus do nível social. E aí conta-se a história de cada fato acontecido. E esses fatos geralmente são fixados por histórias cercadas de começo, meio e fim. E isso arrebata de forma geral a todos a assistir, privilegiar e ver o cinema. Como pode ser definido o cinema? Muito bem, o termo cinema, sétima arte, é usado para designar o cinema. Foi estabelecido por Risotto Canudo, numa manifestação das sétima arte criada em 1912 e que foi apenas publicada em 1923. A ideia de numerar as artes veio somente de forma simples e de formas diferentes para cada manifestação artística. Mossoró é a 2ª maior cidade do Rio Grande do Norte e por aqui o cinema sempre foi sinônimo de sucesso. Como tudo, o cinema aqui teve seu apogeu e sua decadência. Fato é que a sétima arte está sempre entrelaçada com a história da cidade e sempre é tema de boa conversa pelas ruas, no imaginário ou no dia a dia do moçoroense. Atualmente, o cinema da bela e quente Mossoró funciona dentro de um dos maiores símbolos capitalistas universais e é o mais forte, que é o shopping. O passado revela uma realidade bem diferente de hoje. Por aqui, na terra do sol quente, já existiam cinemas que funcionavam com mais de 12 salas, a qual foi a maior motivadora da paixão pelo audiovisual dos moradores da cidade. E talvez seja a força motriz que continua a fazer e descrever sobre o cinema. É como se, de geração em geração, esse sentimento tivesse sido passado, mesmo que indiretamente e inconscientemente. Para contar essa história, é preciso voltar ao século XX,
ao ano de 1808, ao dia 12 de dezembro, onde inaugurou-se em Mossoró o primeiro cinema, né, da cidade, Cineatro Almeida Castro, a sala dividida em espaços com um grande hotel. Então, pessoal, a gente vai fazer vários comentários aqui sobre o cinema, que é um livro lançado a 3 mãos. Alguns querem dizerem a 6 mãos, né, como alguns costumam dizer, mas eu costumo falar a 3 mãos. 6 mãos quando a gente apenas digita, 3 mãos quando a gente escreve. E para nossa honra e alegria, está conosco hoje aqui Carlos Almeida, que é um dos 3 autores do livro. Eu vou pegar o livro aqui, peço licença a você que está em casa. Esse livro aqui, ó, A História do Cinema em Mossoró. Nós vamos começar hoje aqui o nosso primeiro bloco com Carlos Almeida. Antes disso, vamos ouvir o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, na voz de Welma Menezes, Dr. Paulo e o grupo, regido pelo maestro Gideão. Ouçamos o hino da ACJUS. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Em Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz.
estamos de volta aqui para conversarmos um pouco, na sequência do mesmo bloco, conversar com Carlos Almeida, que é um dos autores do livro que eu apresentei a vocês. E para isso, nós teremos 3 blocos, um com Almir e o último com Geraldo Maia do Nascimento. Bom dia, Carlos Almeida, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse programa, Carlos, ele tem uma característica muito especial. Não por minha causa, mas porque ele tomou essas características sociais, está no YouTube, na internet, qual é a característica especial? É aquela observação que esse programa assiste a alunos do município de 6º a 9º ano, enquanto os pais comentando, alunos do Estado, do ensino médio, professor de filosofia, sociologia, Alberto, por exemplo, professor de filosofia, me disse, já usei seu programa, uma parte dele para apresentar. Eu disse, Alberto, não é meu, o programa é nosso, é do povo. E professores da universidade, que às vezes nos acompanham e até reclamam, e aqui eu quero agradecer a vocês, professores universitários, que nos acompanham e às vezes fazem observação sobre fatos históricos, fatos filosóficos e fatos sociais. E a vocês, assim, quero também agradecer àqueles que, sempre que eu termino falando sobre a minha fé, encontrei já alguns que dizem, mas Ricardo, fica legal, e os que não gostam? Eu lamento. Respeito a vocês que não acreditam, que não têm a mesma base de fé. Mas aquilo que a gente é, normalmente a gente expõe. Carlos Almeida, seja bem-vindo. Quero lhe agradecer aqui sua presença conosco. Agradecer aqui a presença dos colegas, o escritor, o professor Almir Nogueira, o historiador, pesquisador Geraldo Maia, e aos telespectadores que valorizam a programação da TV Câmara. Que coisa boa. Seja bem-vindo, como eu já lhe disse aqui. Carlos, como surgiu essa ideia de se criar um livro histórico como esse? Porque esse aqui vai ser um livro de pesquisa, se já não o é. Porque normalmente os cursos de sociologia, eles gostam muito de pesquisar nessa área. Filosofia para entender a metodologia, filosofia para entender as relações sociais e comunitárias, né, entre o povo. Nos fale um pouco da ideia do surgimento desse livro, a história do cinema em Mossoró. Primeiramente, se você me permite, não só o curso de Sociologia e Filosofia, como especificamente o curso de Comunicação. Verdade. Certo? Verdade. Que utilizam o cinema até em sala de aula, que Verdade. Hoje é uma realidade, né? Já existem professores nas universidades utilizando o cinema como uma ferramenta, né, para ministrar uma aula. Esse livro, eu posso lhe dizer, Ricardo, que nasceu das entranhas do programa Revista da Rural, quando a convite do professor e radialista, amigo meu, João Neto, nos convidou a participar do referido programa. Daí, então, veio a sugestão e o incentivo do professor Almir Nogueira de transformar esses comentários em um livro, onde o mesmo viria a participar como coautor e o convite seria estendido, né, ao pesquisador, historiador Geraldo Maia. E uma coisa vale salientar, que esse livro não é só sobre o cinema, mas é também sobre Mossoró. Então, daí então, surgiu o livro A História do Cinema em Mossoró. Dos comentários que eram feitos na Rádio Rural, no programa, né, Revista da Rural, desses comentários foi que surgiu, nasceu o livro A História do Cinema em Mossoró. Muito bem, esse é o surgimento da ideia do Exatamente. livro. Outra coisa importante, né? Porque o livro está aqui, ele está materializado, ele está físico aqui conosco. Hoje em dia a gente lança mais livros nos e-books da vida. É verdade. Qual foi a ideia, então, de lançar ele fisicamente? Ou se vocês ainda não lançarem em forma de e-book, pensem em lançar esse livro também em forma de e-book? Olha, eu sou, como diz Roberto Carlos, eu particularmente, eu sou um amante à moda antiga. Sabe, jamais, na minha concepção, um e-book, um livro digital, irá substituir o livro impresso. Certo? Porque eu sou um apaixonado pelo livro impresso, onde você pode tocar no mesmo, você pode cheirá-lo, sublinhar e viajar. Então, para mim, jamais o livro digital, eu posso até estar sendo demodé, mas jamais o livro digital irá substituir o livro físico. Então, basicamente, os e-books, no momento, está parado nesse pensamento. Com certeza, né? Fisicamente. Eu também com respeito aos colegas, né, escritores. Eu gosto muito dos e-books também, mas quando eu vou ler, eu gosto do livro físico. Porque eu tenho mania de ler em rede.
deitado, eu sou nordestino, eu deito numa rede, eu fico imaginando enrolado com um tablet e com notebook, porque às vezes eu adormeço. Se você me permite, eu fui presenteado com o Kindle, foi uma experiência para mim traumatizante, porque você fica passando o dedo e de repente passa 4 páginas do livro de uma vez, você fica tentando voltar. É verdade. Certo? E o e-book, o que é que eu faço com o e-book? Eu simplesmente transformo em PDF para depois imprimir. Essa sua paixão pelo cinema? Essa paixão veio do meu pai, João Batista, foi ele quem me incentivou e me levava ao cinema, eu ainda criança, no bagageiro de uma bicicleta Goric. E foi aí que eu descobri o mundo encantado da sétima arte. Você é ali do Alto da Conceição, né? Alto da Conceição, em conjuntura ali com a Lagoa do Mato, a adjacência da Lagoa do Mato. Tomei muito banho na lagoa na época, infelizmente a lagoa ainda não existe. Aqui a cidade já teve. É verdade. Muito caso, não tudo, mas Mossoró é uma cidade histórica e às vezes tem coisa que desaparece com o próprio tempo, sem nenhuma crítica a ninguém, nem nada. Então, dali da Lagoa do Mato, você ia ao cinema, mas qual desse cinema? Porque Mossoró teve um período que explodiu muito o cinema. Cinepax, e nós temos ali o da Alberto Maranhão, né? O Cine Caiçara, se eu não me engano, na Alberto Maranhão. O Alberto Maranhão era o Cine Jandaia. É Jandaia? Era o Cine Jandaia, era o da Alberto Maranhão. Na minha época, os cinemas que existiam na cidade eram o Cine Rivoli, que ficava ali no bairro 12 Anos, ali próximo a Felipe Camarão, no cruzamento ali, próximo a Social, onde hoje é o Jornal de Fato. Sei. Certo? Aliás, é onde hoje é o IDEMA, vizinho ao Jornal de Fato, né? O Cine Caiçara, o Cine Pax, e também o Cine Cid, que veio depois, né? Foi inaugurado em 1964, e o Cine Centenário, que ficava no bairro Alto da Conceição. Mas tinha também aqueles cinemas em casas. Por exemplo, tinha um cinema chamado Cinema da Rede, que funcionava na rua João de Brito, que era de uma residência onde eles utilizavam uma máquina de projeção de 16 milímetros, que era uma projeção muito ruim, e só exibia filmes do Gordo e o Magro e os Três Patetas. Isso somente aos domingos. E as pessoas saíam de casa e levavam os assentos, um tamborete, uma cadeira, para assistir o filme lá no Cinema da Rede, que não tinha nada a ver com o Cine Centenário, né? Que era um Cine Centenário, era um chamado Cinema dos Ferroviários, né? Que ficava ali na Almirante Barroso, no bairro Alto da Conceição. Mas antes disso existiram outros cinemas, como o Cine Glória, o Cine Guarani, né? O Cine Vitória, o Cine Real, o Cine São José, né? O Ferreira Chaves. Então Mossoró teve essa infinidade de cinemas que na época eram os cinemas chamados Cinema dos Bairros. Depois eles, infelizmente, né, lamentavelmente, hoje os cinemas se concentraram apenas nos shopping, né, como no caso o Partage, né. O cinema de bairro, infelizmente, acabou. A televisão acabou com o cinema, né. Depois veio o quê? O videocassete, DVD, infelizmente. Apesar de que nas grandes cidades o cinema ainda consegue conviver, né, com o videocassete, com a televisão. Mas em nossa cidade, lamentavelmente, assim como as livrarias, como aconteceu agora com a Livraria Cultura, né, que fechou, entrou em falência, né? É verdade. Aí vamos voltar aqui ao livro, né? A história do cinema em Mossoró. Mossoró recebeu por Vantan, aliás, Geraldo Maia, que vai estar conosco daqui a pouco, comenta muito isso, que Vantan dizia que era o país de Mossoró. Me diga uma coisa, como é escrever um livro a 3 ou 6 mãos? Para mim foi uma experiência fantástica. Geraldo até dizia, você podia ter escrito esse livro sozinho, mas foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque foi dividido, o livro está dividido em 4 partes. Certo? Primeira sessão, através de minha pessoa, segunda sessão com o professor Almir Nogueira, e sessão contínua com o historiador Geraldo Maia, e a sessão extra, onde algumas pessoas, né, deram opiniões, poesias, né, como o caso do Evandro, de Lalau, como o caso de Filemon Pimenta, do Marcos Almeida, né, que também está no livro nessa sessão extra. Então, para mim, foi uma experiência fantástica escrever esse livro, como você falou anteriormente, a 6 mãos. A 6 mãos. Mas a sua sessão, descreva para a gente assim, como foi a sua sessão, o que você tratou nela, dentro da sua sessão especial. Dentro da minha sessão, né, como eu já falei que é a primeira, né, a gente entrou, né, no cinema como a arte e também como a terapia, que é uma parte do cinema que me fascina muito e há bastante tempo que eu pesquiso nessa área que é a cinematerapia,
onde você utiliza o cinema como uma ferramenta, né, para resolver determinados conflitos emocionais, né? De repente você vê projetado em um personagem algum conflito que lhe aflige e que de repente você pode encontrar uma solução para esse problema, né? Então, além da parte terápica, que tem um texto chamado O Cinema como uma Terapia para a Alma, nós também resgatamos um pouco da nossa infância no cinema, como o cinema em nossas casas, onde nós exibíamos, né, filmes em casa com fita que nós coletávamos no lixão que tinha ao lado do Cine Caiçara e nos fundos do Cine Pax. E levávamos essas fitas para casa e lá projetávamos na parede, né, filmes, né, só que numa imagem parada, fixa, né. Então, além do cinema em nossa casa, tinha também a música, que eu pesquiso sobre as trilhas musicais cinematográficas, e lá nós escrevemos um texto especificamente sobre a música no cinema. Além de uma relação de filmes por temas, geralmente quando você pega um livro sobre cinema, os autores sempre escrevem livros sobre cinema e dão uma lista, né, por gênero, aventura, drama, suspense, thriller, mas nós resolvemos fazer diferente, escrevemos por temas, onde lá nós abordamos o quê? O suicídio, a depressão, o bullying, são temas bem atuais, né? As experiências anômalas, né, e os fenômenos parapsicológicos. E tem uma lista, Ricardo, que entra na sua área, que é a área jurídica, né? Com filmes sugeridos, né, sobre tribunais, né, e corredores, pessoas que estão no corredor da morte. Então tem uma lista lá com filmes que pode servir para o estudante, para o professor, para escolher determinado filme para exibir, né, numa sala de aula com sua determinada disciplina, né? Me diga uma coisa, você tocou num tema importante, que são as trilhas musicais, né? Eu sou um apaixonado por música. Aqui em Mossoró, eu li, tinha uma senhora chamada Dulce Escócia. O cinema era preto e branco, não tinha som. Eu não sei se na sua parte, né, o senhor fala um pouco, senhor Carlos, sobre Dona Dulce, porque pelo que eu li, normalmente ela tocava, né, ela é uma dona de casa, mas que era pianista, e ela ia para o cinema e o som era dado por ela pelo piano dela, de acordo com o que eu li em vários relatos. O senhor comentando sobre trilhas sonoras, que comenta, há algum comentário referente a isso? Eu acredito que sim, que o historiador Geraldo Maia deve ter abordado isso aí. Inclusive, no primeiro cinema de Mossoró, que foi o Cine ao Meio da Caixa, que funcionava dentro do Grande Hotel, Certo. A esposa de Chico Ricarte, segundo a história, ela tocava piano e a filha violino. Já que na época o cinema era mudo, então elas faziam essa animação, né, antes da projeção ser iniciada. Dona Dulce Escócia, se eu não estou enganado, era a mãe de Maria Lúcia, né, que trabalhou também no museu. Se eu não tô, isso é da minha infância que eu lembro de Maria Lúcia, que eu ia lá para o museu, que lá tinha Rai Brito, e foi quem me ensinou a colecionar selo, gente. Até hoje eu coleciono selo. Rai Brito, Raimundo Soares de Brito, foi diretor do museu, e eu sempre estava lá com ele no final de semana, no sábado, pela manhã, ele marcava às 8 horas para a gente levar nossos albinhos, para ele explicar como funcionava a coleção e qual o objetivo. Era uma preocupação dele criar pessoas assim, nesse estilo. E como a gente morava ali pertinho, jogava bola por ali, ele começou a dar um selo ao outro, trazia um álbum e mostrava que Deus o tenha no seu reino, uma grande intelectualidade da cidade de Mossoró. Por isso que eu perguntei sobre Dona Dulce, que eu me lembro dela, às vezes, que fazia esses comentários também sobre a santa mãe dela que tinha falecido na época. Muito bem. Infelizmente, programa de TV é isso, é correndo. Por incrível que pareça, nós já estamos com pessoas me indicando, nossos diretores, dizendo, já passou do prazo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, falando também um pouquinho do seu livro, da sua parte, juntamente com os 3 autores. E suas considerações finais. Agradecer o espaço cedido, né, gentilmente cedido pela TV Câmara, né? Agradecer a presença dos nobres colegas, professor, o escritor e pesquisador, historiador Geraldo Maia, o professor e escritor Almir Nogueira, e dizer que esse livro ele é dedicado a todos os cinéfilos, né? Especificamente aqueles que verdadeiramente construíram e fizeram a história do cinema acontecer em Mossoró, do faxineiro ao porteiro, aqueles que pastoravam as bicicletas, né, ao projecionista, ao lanterninha, e aquelas pessoas que ficavam de frente ao cinema
com seus carrinhos de pipoca, de confeito, de picolés e cachorro-quente. Então foram essas pessoas que verdadeiramente fizeram a história do cinema em Mossoró, não os seus autores, né? E queremos também aproveitar a oportunidade para agradecer aos familiares que colaboraram com esse livro, né? Cedendo fotos, informações, isso foi bastante precioso. Então esse livro é dedicado a você, cinéfilo, né? E a você, né, que teve um familiar, que participou direto ou indiretamente e que fez essa história acontecer, e fazer aqui um comercial, se você me permite, que esse livro está disponível no Sêbado, né, de Marcos Almeida. Né? Ele foi feito especialmente para você e para aqueles que sabem apreciar, né, um bom filme, um bom livro e uma boa música. Quero lhe agradecer, Carlos Almeida. Fica aí um recado para vocês, onde localizar e comprar esse livro lá no sebo, tá bom? Qualquer dúvida, você pode nos procurar Geraldo Maia, Almir, o próprio Carlos, e a gente passará mais algumas informações. Antes de eu pedir o comercial, eu gostaria muito que você assistisse um curto vídeo que eu trouxe chamado A Origem do Cinema. Enquanto a gente coloca a origem do cinema, você pega sua água, vem sentar novamente. É só 1 minuto. Voltamos já. Cinema, também conhecido como a sétima arte, começou com a invenção do cinematógrafo, que era uma máquina cuja manivela permitia captar as imagens, revelar o filme e depois também projetá-los em uma tela. O cinematógrafo foi criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Georges Méliès, um dos mais famosos mágicos ilusionistas da França, dono do teatro Robert Houdin, foi convidado pelos irmãos Lumière para a sessão do Grand Café, onde foi apresentado pela primeira vez ao público o cinematógrafo, exibindo o primeiro filme da humanidade, um pequeno curta de 1 minuto onde não mostrava nada além de um trem chegando à estação. Durante o filme, as pessoas quase fugiram, acharam que o trem iria atropelá-los. Ninguém nunca havia visto algo parecido. O cinema estava começando a ganhar forma. Méliès se encantou pela invenção e propôs comprar o equipamento, mas os Lumière não viram potencial no cinema. Para eles, o cinematógrafo deveria ser usado para fins científicos. Então, George conseguiu adquirir um protótipo da máquina e o incrementou até que ficasse perfeito. Entusiasmado, ele saía filmando coisas do cotidiano pelas ruas. Até que um dia, sua câmera parou. Deu pau. Isso é normal, todos nós passamos por isso. Mas aquele acontecimento iria mudar para sempre a história do cinema. Eu vou explicar. Basicamente, ele estava filmando enquanto um objeto passava. A câmera travou e quando voltou a filmar, outro objeto estava passando. Então houve uma ruptura entre um quadro e outro. Um pequeno corte. Porém, não haviam cortes naquela época. Para ele é como se o objeto do primeiro quadro tivesse se transformado no objeto do segundo quadro. E assim, por causa de um pequeno acidente, o primeiro efeito especial foi criado. Foi assim que tudo começou. Méliès dominava e criava cada vez mais para o cinema. Fez grande sucesso e pôde ter o seu próprio estúdio. Era como um castelo de vidro. Foi construído assim para que eles pudessem aproveitar o máximo da iluminação do sol para suas gravações. Nesse período, ele terminou criando mais e mais efeitos especiais. Transições entre as cenas, dupla exposição, e também as narrativas, ou seja, a história na qual se tratava o filme. It's in colour. But of course, we tinted the film
We painted it by hand, frame by frame. Assim, pode-se dizer que foi aí que as cores no cinema começaram, mas só iam ganhar mais peso com uma tecnologia usada a partir de 1914. Isso é assunto para outro vídeo. Ao todo, Georges Méliès fez 500 filmes, sendo um deles o icônico Da Terra à Lua, de 1902, o primeiro filme de ficção científica do mundo, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Júlio Verne. Vocês podem achar muito os 500 filmes dele, e realmente são, mas os filmes eram curtos, de mais ou menos 6 minutos cada um. O mais longo é o de Terra à Lua, porém, ainda assim, ele só tem 13 minutos. Os filmes como nós conhecemos, de 1 hora ou 2 de duração, só iriam se popularizar bem mais pra frente. Se quiserem, eu faço um vídeo contando a história do primeiro longa-metragem. Comentem. Tudo ia muito bem na carreira do cineasta, mas nada dura para sempre. Algo aconteceu. A guerra havia chegado. De repente, as pessoas não tinham mais tempo e nem disposição para ver filmes. Aos poucos, Méliès foi ficando sem dinheiro e terminou falindo. Seu castelo de vidro chegou ao fim. Tudo estava perdido. Em momentos de raiva, Méliès botou fogo em tudo, no cenário, no figurino, tudo. Por desespero, ele teve que vender os seus filmes a uma empresa que os derreteu e os transformou em produtos químicos que foi utilizado para fazer as solas de sapatos. Com o dinheiro que sobrou, ele terminou abrindo uma lojinha de brinquedos em uma estação de trem. E assim ficou até meados de 1925, quando jornalistas e cineastas fizeram uma busca e encontraram Méliès. Eles também conseguiram recuperar 80 de seus filmes e apresentaram tudo em um evento que trouxe o grande diretor de volta para os holofotes, ganhando não só reconhecimento por tudo que ele fez, como também ganhou a medalha da Legião de Honra da França. O mestre finalmente havia retornado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Bom, gente, estamos de volta com o nosso programa Memória Acadêmica Trajetória. E hoje, especialmente, estamos aqui assentados com 3 grandes escritores. Carlos Almeida, primeiro bloco, conversou conosco sobre a sua sessão dentro do livro A História do Cinema em Mossoró. E agora, na segunda etapa, vamos falar da segunda sessão do livro, que é com o professor Almir Nogueira. Almir é um velho conhecido nosso, faz parte da Academia Emoções de Letras e de outras academias afins. Também foi diretor da Biblioteca Municipal. E na época que Almir foi diretor, eu caminhava muito lá, vendo Almir? Com certeza. Na Biblioteca Municipal. As minhas paixões de leitura, ficava sentado ali, mas a vida continua no seu trajeto. Verdade. Muito bem, Almir. Esse livro, de acordo com Geraldo Maia do Nascimento, ele tem um tamanho de 21 por 38, né? Correto. É um livro grande.
com 365 páginas. É para quem gosta de ler. E se for gostar de ler como eu gosto, mesmo que eu moro de apartamento, aí eu deito na varandinha, na minha rede, eu coloco o livrozinho, às vezes adormeço lendo os livros que eu tenho grande paixões por ele. Almir, seja bem-vindo ao nosso programa, você já é da casa, já conhece toda a nossa estrutura, já esteve conosco aqui por algumas vezes, mas hoje veio de forma especial exatamente por causa desse livro, a história do cinema em Mossoró. Eu achei interessante quando eu vi que Geraldo me mandou a capa, eu fiquei pensando, eles não colocaram de Mossoró, mas em Mossoró, que é uma progressão da história do cinema. Almir, a segunda sessão desse livro foi escrita por sua pessoa. Correto. Para início, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade para que pudéssemos fazer a exposição desta obra magnífica. Geralmente, devemos deixar as pessoas elogiarem o nosso trabalho, né? Verdade. Mas eu gosto muito de elogiar quando a coisa está bem feita também. Realmente, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que todo cinéfilo e cinélogo deve ter em sua cabeceira de cama, porque é um livro que tem, eu não diria que tem tudo, mas tem quase tudo sobre a sétima arte, desde os primórdios até os dias atuais em nossa cidade, né? E cumprimentar também os nossos telespectadores e dizer que para mim foi uma honra muito grande ter participado desse livro. Como o nosso amigo Carlos Almeida falou aqui, esse livro começou a partir de uma ideia dos anos 90, quando ele fazia aquele programa juntamente com o João Neto sobre a sétima arte, etc. e tal, né? E eu andando lá, visitando o nosso amigo Carlos Almeida, ele me falava muito dessas suas participações na rádio. Aí eu tive uma ideia, disse, Carlos, vamos transformar isso em livro? E a partir daí começamos a projetar esse trabalho que hoje é um trabalho físico. E eu dividimos os capítulos, você fará sobre capítulos tais e eu farei sobre determinados capítulos, mas também esse livro nós fizemos a 4 mãos e depois mais 2 mãos foi o Geraldo. Eu comecei a fazer com ele. Tem capítulos aqui que não estão em nenhuma das nossas partes, mas estão lá na seção extra, que eu escrevi juntamente com o Carlos Almeida. Não é só esse capítulo, por exemplo, tem o primeiro capítulo aí, o Carlos Almeida não escreveu só esse primeiro capítulo, nós escrevemos outros capítulos de livros que estão lá nas seções extras. E enfim, né? É um trabalho que realmente me honrou muito por participar de um trabalho tão magnífico juntamente com esses 2 amigos, né? Geraldo Maia, que é um imortal da Academia Mossorense de Letras, o Carlinhos, que é nós, como costumamos chamá-lo, né? É cinéfilo e cinélogo mossoroense, e quiçá, não só do Brasil, mas do mundo, entendeu? É um dos melhores. E para mim, você veja como foi honroso participar de um trabalho desse. Um trabalho que dispensa esses comentários. Muito bem. Pelo que eu já vi o resumo, li, Geraldo me mandou e eu vi a capa, e etc. O trabalho é bem feito. Me fale um pouco sobre a sua sessão, que é a segunda sessão desse livro. Exato. A minha sessão foi criteriosamente trabalhada a partir de um incentivo à motivação, né, para com as pessoas que gostam de ler. Então nós trouxemos o cinema para o livro com uma certa motivação também para aquelas pessoas que não só utilizam a sua TV ou vai ao cinema, mas também procura se informar através da sétima arte a partir do livro. Então eu tive esse cuidado e comecei a trabalhar detalhadamente sobre esse assunto na minha segunda parte e focalizando principalmente, né, os grandes cineastas, os grandes movimentos cinematográficos e procurando fazer também um trabalho geralmente bem ao alcance de todos para que houvesse a comunicação, né? Uma linguagem mais popular. Exato. Para que a pessoa tivesse assim, mais a motivação também de continuar lendo, né? Então, em suma, foi isso daí. E além de registrar todos os fatos, né,
que veio ao meu alcance sobre a sétima arte aqui na cidade de Mossoró. Por exemplo, a história do cinema em Mossoró, a partir de 1908, né? A gente começou a trabalhar isso aí, eu trabalhei com o Carlos Almeida, e, enfim, foi um trabalho muito criterioso, um trabalho que valeu a pena e que vale a pena você, caro leitor, se deleitar com essa obra que realmente veio para ficar. Porque até então, que eu saiba, ninguém tinha escrito nada sobre a sétima arte em Mossoró, não sei, algum artigo de jornal e tal, mas hoje nós temos um livro, somos pioneiros na história do cinema em Mossoró, no tocante a livros, né? E eu espero que Mossoró receba de bom grado esse trabalho, porque nós fizemos com muito carinho, com muito amor, para que nós tivéssemos realmente um trabalho que desse a continuidade dos fatos e dos acontecimentos que ocorreram aqui em Mossoró sobre a sétima arte. Na sua sessão, existe alguma coisa assim curiosa sobre a sétima arte? Algo curioso, por exemplo, um fato que aconteceu, uma história que você ouviu de alguém, que você transcreveu para o livro, que chama muita atenção, que pode ser assim classificado como, dentro da sétima arte de Mossoró aconteceu tal fato, muito curioso. Geralmente nós procuramos registrar aquilo que nos chama muita atenção, né? E todos os fatos aqui eu diria que são curiosos, principalmente os causos de Carlinhos, né? Que às vezes eu me apegava um pouco a uma coisa e outra, né, dele, para colocar aqui nos meus artigos. E um dos causos, ele contando, né, que certa feita um determinado senhor que não tinha muito costume de ir ao cinema, né? Ele sempre ouvia esse senhor que estava sempre ali nas imediações ouvindo histórias sobre cinema. Ele gostava muito de ouvir, mas nunca tinha assistido a um filme, né? Aí o Carlinhos contando sobre esse senhor que certa feita os amigos disseram: vamos fazer o seguinte, vamos levar esse fulano tal para assistir um filme. É uma coisa algo muito criterioso e muito curioso ao mesmo tempo, né? E assim foi. Convenceram esse senhor para que ele fosse assistir a um filme, para ver como era e tal. Ele aceitou. Disse: olha, nós pagaremos por você e tal, não se preocupe, dá tudo certo. Certo. Aí foram, né? Chegaram lá no dia de domingo, pegaram a fila para entrarem no prédio de cinema, né? Aí um amigo dele disse assim: olha, eu vou ali comprar umas pipocas, umas coisas, você fica aqui na fila, e se eu não chegar a tempo, você pode chegar na bilheteria e comprar o seu bilhete e entrar. Aí ele ficou lá, né? Todo matutão, e de repente as pessoas começaram a comprar os ingressos. Um aluno chegava e dizia: estudante! Aí pagava lá, inteira. E quando chegou a vez dele, aí disse assim, aí o bilheteiro perguntou, né? E o seu? Aí ele olhou para um canto, olhou para outro e disse: carroceiro. Carroceiro, né? Estudante inteira, carroceiro. Ele era carroceiro, né? Então esses fatos curiosos estão na segunda, na terceira e na quarta parte, graças a essas ideias do meu amigo Carlinhos, né, e de outras pessoas que trouxeram essas curiosidades. O livro é cheio de curiosidade, vale a pena, viu? Vale a pena, vale né? a pena ler. Você que está em casa agora, a gente vai passar aquele que nós chamamos no Brasil do primeiro filme da humanidade, que de forma geral no mundo é que se chama assim, né, que é A Chegada do Trem. É um filmezinho rápido. Veja esse filme conosco. Já que eu estou conversando com o professor Almir sobre cinema, vamos ver esse pequeno filmezinho, A Chegada do Trem.
Bom, gente, viu aí? Interessante, né? Filmezinho rápido sobre a chegada do trem, que foi o primeiro filme da humanidade. Muito bem, professor Almir, nós falamos um pouco sobre a curiosidade, bem interessante, né? Professor Almir, me diga uma coisa em relação ao audiovisual. Você comenta sobre isso porque nós começamos o cinema mudo, era só visual. Inclusive Mossoró teve essa honra também de só passar o filme visual e se contratava alguém que tocasse piano para dar sequência. Então a pessoa que tocava piano lá, e eu comentei há pouco instante aqui, Dona Dulce Escócia fazia isso, foi um período fez isso, a pessoa que tocava piano ficava olhando para o filme e mediante o que ela achava, por intuição, aí ela tocava. A melodia era intuitiva. Dona Dulce fez muito isso. Você comenta também essa parte na sua sessão sobre a junção do audiovisual e essa separação apenas visual? Com certeza. Como nós falamos, o livro foi feito a 6 mãos ou a 3 mãos, como diz você, né? Então, nós estamos inseridos em todo o livro. E uma curiosidade grande sobre esse assunto é que quando surgiu o audiovisual, foi algo inimaginável para os cinéfilos, né? Porque jamais imaginava. Anteriormente era só aquele cinema mudo, né? A partir de Chaplin e tal. Mas as pessoas jamais imaginavam que futuramente viesse um audiovisual, né? Com tanta criatividade para o século XXI, terceiro milênio, né? Isso aí se tornou algo realmente inimaginável. E nesse contexto, sim, nós trabalhamos tanto a segunda parte como as demais, né, sobre o audiovisual. E o Carlinhos começa trabalhando essa primeira parte e depois nós damos sequência em todo o livro, sim, sobre essa grandeza da sétima arte no sentido também audiovisual. Que coisa boa. Muito bem, o livro é muito grande, eu gosto de livro assim, com uma letra, eu já olhei, boa para se ler, você ir lá no SEB comprar. Participe, leia, aprenda. Professor, infelizmente, programa de TV, eu disse há pouco instante aquilo, é rápido demais. Demais. A gente senta aqui e não espera que passe tão rápido. E você em casa sabe disso, que o programa passa rápido demais. Não sei porquê, mas esse programa é rápido, rápido, rápido. Inicialmente, quero agradecer a sua participação, estar conosco aqui. E o nosso primeiro bloco foi com Carlos Almeida, autor desse livro também. Segundo, com você. O terceiro será com o historiador Geraldo Maia. Suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade. E a TV Câmara aqui sempre está atenta e disponível para ceder momentos como este, né? E incentivar você a adquirir esse trabalho, porque é um trabalho pioneiro, é um trabalho, repito, que pode não ter tudo, mas tem quase tudo sobre a sétima arte. E é um trabalho que futuramente você precisará para fazer um trabalho de uma escola ou uma tese e assim sucessivamente, né? E que ele não tem apenas só uma primeira tiragem, mas sucessivas tiragens, impressões, né? Impressões para que futuramente todo cinéfilo possa ter um trabalho desse que realmente faz a diferença na sua estante. Então, muito obrigado, até uma outra oportunidade e que estaremos atentos e disponíveis para a venda desse livro, como já foi dito aqui lá no Sêbado, né, lá do nosso amigo Marcos, e futuramente em outros locais de venda. Muito obrigado, até outra oportunidade. Bom, você que está em casa, está aí conosco, se deleitando nas informações referentes ao cinema em Mossoró, né? A história do cinema em Mossoró, primeira sessão, Marcos Almeida, escritor, nos mostrou a sua realidade, da sua sessão, da sua escrita, da trilha sonora, do audiovisual. Segunda sessão, o professor Almir nos trouxe os fatos históricos. Bom, eu queria que você assistisse comigo agora um pequeno vídeo, já que a gente está falando em cinema, é um dos primeiros vídeos aqui da cidade de Mossoró, de 1915, que é descrevendo Mossoró.
Vamos assistir esse vídeo. Mossoró, uma das principais metrópoles do interior nordestino, tem os seus templos e as suas tradições que remontam às épocas da construção nacional. Próspero município tem sua vida ligada ao sal, que exporta em grande volume. A busca da água é uma luta do Nordeste contra a natureza. Aqui vemos um poço artesiano de 980 metros de profundidade, que recebeu o nome de Presidente Costa e Silva, cavado numa área castigada por uma temperatura de 52 graus, próxima a Mossoró, no Rio Grande do Norte. O povo, a duras penas, vê assim solucionado um dos seus mais angustiantes problemas. Quando a água emerge de tão imensa profundeza, extraída pela técnica e o esforço humano, novas esperanças agitam o coração do homem nordestino. Bom, gente, depois desse vídeo que vocês assistiram aí descrevendo Mossoró, vídeo em preto e branco, com dificuldade de áudio, mas é um dos nossos vídeos que retrata bem a cidade de Mossoró. Vamos dar uma paradinha de 1 minuto e voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais daqui da cidade de Mossoró e é apresentado por mim momentaneamente, Ricardo Alfredo. Estou sempre aqui com vocês conversando sobre as histórias da nossa cidade, dos nossos escritores e dos nossos repentistas, trazendo a você a boa música também. Eu sou um apaixonado pelas músicas. Bom, gente, vamos ouvir aí o medley, o cantado pelo nosso Grupo Encanto. O Grupo Encanto formado Dr. Elma, Dr. Paulo, com o nosso maestro Gideon Lima. Ouçamos o medley Asa Branca, Baião e Feira de Mangaio, músicas de Simvuca. Ouçamos. Quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue
Muito bem, gente. Depois de ouvirmos essa bela canção aí do Grupo Encanto, Grupo Encanto é um encanto com vozes belíssimas. Inclusive tem Dani, que participa também do Grupo Encanto. Dani canta extraordinariamente bem, junto a doutor Elman, doutor Paulo, assim como outros auxiliares que estão lá. Parabéns ao Grupo Encanto, que sempre está aqui conosco, nos trazendo as belas melodias nordestinas. E hoje nós, assim, estamos especialmente agradecidos, primeiro a Deus e depois aos 3 grandes escritores dessa cidade. O primeiro já passou aqui conosco, foi Carlos Almeida. O segundo, Almir Nogueira, muito conhecido no meio social, no meio intelectual, assim como Carlos Almeida. E para fechar esse bloco, nós temos uma presença ilustríssima, que é o historiador, economista e aposentado, Geraldo Maia do Nascimento. Geraldo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradecemos a honra de estar com você aqui. Obrigado, Alfredo. Obrigado pela oportunidade. A gente está apresentando esse livro, né? Que eu sou suspeito de dizer, mas esse livro é uma viagem ao passado realmente, onde a gente pode rever o cinema interessante, né? Porque fatos que acontecem aqui, o pessoal está falando, aconteceu em Natal, aconteceu no Rio, São Paulo, era sempre a mesma coisa. Tem um filme muito interessante, um filme italiano, que se chama Cinema Paraíso, né? Ou Cine Paradise. Cinema Paradiso. Né? Paradiso, né? Traduzindo seria Cinema Paraíso. Que é feito lá na Espanha, não, ele é italiano. Mas esse filme, quando você assiste, você vê tudo o que acontecia aqui. Eram as pessoas em cima, cuspindo os que estavam embaixo, essas coisinhas que aconteciam. Os causos. Esses causos que ele retrata nesse livro. Então é assim, o cinema é universal. Então, fato que a gente achava que era uma coisa bem própria aqui, a gente começou a descobrir que não, isso acontecia em outras partes do mundo, né? E isso é que torna tão interessante esse livro. Ele, embora sendo do cinema em Mossoró, mas ele tem uma abordagem global do cinema em si, né? Geraldo, assim, o cinema em Mossoró teve um período que explodiu muitas salas e teatros de cinema, né? Uns que deram certo, outros que não deram certo. Se a gente for falar, por exemplo, o Cine Caiçara, nós tivemos, Cine Pax, e eu que confundi a localização do Jandaia, né, que é na Alberto Maranhão. Há pouco tempo eu confundi aqui, é realmente na Alberto Maranhão. Nós temos também outros cinemas que não cresceram muito, porque aqui nós tivemos um empresário chamado Jorge Pinto, empresário do cinema. O que aconteceu, Geraldo, para que de repente, nesse período, tantos cinemas serem inaugurados na cidade de Mossoró? Olha, Alfredo, você tem uma cidade, não só aqui, né? Mas era a atração principal que fazia com que as pessoas saíssem de casa, e não só saíssem de casa, elas se vestissem bem, né? Até a maior parte do tempo o pessoal botava seu paletó, as mulheres as melhores roupas que tinham, porque era uma sala especial. O cinema era um ambiente mágico e as pessoas iam como praticamente seu único divertimento que tinham direito ali, era uma coisa relativamente barata, que dava acesso a todo mundo, bem democrático, né? Então o cinema não fazia distinção disso aí. Agora, minha parte, na realidade, desse livro, né, a sessão contínua, quando chegaram lá, o Bi e Carlinhos chegaram para lá, o livro está pronto. Não, mas a gente queria que você falasse da história, né? Mais pesquisa histórica. E a gente começou a descobrir umas coisas muito interessantes, né? Sobre essa parte aqui de Mossoró. Por exemplo, antes tinha várias salas aqui, mas as películas vinham de Fortaleza e vinham de barco. Então você não sabia, anunciava o filme, você não sabia que hora o filme ia chegar, né? E o pessoal não ficava no cinema, ficava aguardando. Quando a película chegava, ele soltava o foguetão. O foguetão, quando a cidade pequena, todo mundo ouvia aquele foguetão, era anunciando que a película tinha chegado e tal. As pessoas iam para o cinema, né, para assistir aquela película. E uma outra coisa muito interessante é que, como tinha vários cinemas, às vezes o mesmo filme estava sendo exibido em mais de uma sala, mas só vinha uma cópia do filme para cá. Então ele dava um jeitinho de sempre começar uma hora depois, né, um período depois, que era para dar tempo
O primeiro que recebia passava aquela primeira, são vários carretéis no filme, né? Vem aqueles carretéis, passava o primeiro, já tinha uma pessoa esperando para sair de bicicleta, correndo para deixar no outro. Né? E tem uma passagem muito interessante que Carlinhos, Alvim já contam isso aí, que foi um determinado período da Semana Santa, né? Muito respeitado aqui pelos católicos, tudo estava passando a Paixão de Cristo. E nessa história de corre lá para deixar uma, a pessoa que estava projetando aqui no primeiro cinema pegou o rolo errado, né? E quando chegou no outro cinema, estava na metade do filme, na hora da crucificação, quando entrou, era um filme erótico, digamos assim. Então, essas curiosidades que a gente vai descobrindo aqui, quando você começa a pesquisar a história do cinema aqui em Mossoró, né? Então, minha parte foi mais essa, de pesquisa histórica. E uma muito importante, você falou aí, no proprietário lá do Cinepax, aquele cine foi aquele prédio que ainda hoje é muito bonito, né? Aquele prédio foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou a igreja, a Catedral da Sé, de Fortaleza. Então o arquiteto era um italiano, né? Ele estava vindo para Fortaleza, aquela viagem de misto, né? Era muito demorada, e ele pernoitou aqui em Mossoró e disseram lá, o pessoal, os empresários, né? Que aquele arquiteto muito famoso estava indo para Fortaleza projetar a Catedral da Sé. E foram falar com ele, que disseram que tinha interesse que ele fizesse o projeto de uma nova sala de cinema aqui para Mossoró. E ele se comprometeu a fazer esse projeto quando terminasse lá o de Fortaleza. E isso aconteceu, por isso que aquele prédio é tão bonito, né? O Cinepax ainda, aquele prédio, a fachada que está preservada, tudo muito bonito, aquele negócio todo. Tem a assinatura aí de um arquiteto italiano que fez aquela beleza, o mesmo que projetou a Catedral da Sé lá de Fortaleza. Podemos dizer que o Cinepax foi o primeiro cinema da cidade? Não, o primeiro foi o cinema que foi montado lá no hotel, dentro do hotel, ali onde é ao lado do mercado, né? O Almeida Castro. E esse era, na época as salas eram cine-teatro, né? Então os palcos eram imensos, porque servia também de teatro. Era cinema, baixava a tela e quando era para um espetáculo, uma apresentação de um cantor, e teve muito aqui, a gente fala, tem Roberto Carlos se apresentando no Cine Caiçara, tem Luiz Gonzaga, então todos esses grandes, e quando chegavam esses shows, subia a tela, eles se apresentavam ali, né? E do Almeida Castro ele se especializava exatamente em trazer grandes cantores, grandes intérpretes, não só de filme, mas também grande espetáculo ali para aquela sala que existia ali dentro do hotel, né? Foi o primeiro, realmente, porque até então era cinema de rua, era aquelas pessoas com aqueles projetores, né, projetando em parede. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. Até então era esse tipo de cinema que as pessoas conheciam aqui. E aí depois começaram essas salas, né, algumas improvisadas, mas outras feitas, projetadas mesmo para cinema. Geraldo, você é um conhecido pesquisador, isso aí é notório, é uma opinião, lógico, e sua observação como pesquisador. A vinda do cinema causou influência na cidade? E que tipo de influência foi? Olha, causou muita influência por isso, porque as pessoas aqui não tinham divertimento, as pessoas não tinham para onde ir, né? E o cinema era uma diversão saudável e democrática, né? Agora, teve um problema aqui bem interessante, Carlos, eu não sei se foi lá no CID, porque foram reclamar uma representante aqui das damas da sociedade, porque na época ali o Aldo do Louvor ali estava no auge, né? Tinha muitas mulheres da vida ali, que mulheres muito bonitas e tudo, e essas mulheres também às vezes vinham assistir cinema, os filmes. E uma série de senhoras aí da sociedade foram reclamar para o proprietário que não queriam se misturar com aquele tipo de gente, né? Era uma coisa muito separada. A prostituta não pode se juntar com a mulher direita, aquela história toda. E ele proibiu, disse o porteiro, olha, você não pode, você sabe aqui, todo mundo que essas prostitutas não deixa entrar nenhuma. Se entrar, você é demitido. E o cara foi lá cumprir a ordem. Quando chegava lá, não pode. Mas houve um advogado que tomou as dores dessas mulheres. Por que não? O cinema é democrático, desse negócio de não poder. E foi dado. E ele teve que voltar atrás, obrigado pela justiça, né? Porque ele não podia fazer isso. Restringir
a entrada de algumas pessoas porque outras não aceitavam. Então esse tipo de histórias que a gente vai levantando e tudo, são casos locais, né, que vai compondo, né, essa 335 páginas desse livro sobre o cinema, né? Sua sessão, eu vou chamar de terceira, pela sequência, o que você estabelece nela, assim, na sua sessão, basicamente? É mais essa pesquisa histórica mesmo, né? Como começou cada sala, quem era o proprietário, algumas curiosidades que aconteciam, e tem umas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Cine Cid, sempre teve uma lenda ali, de uma história de uma baleia que tinha ali. Você sabe que aquela rua ali, principalmente ali de trás, tem sempre uma água minando ali, escorrendo ali, né? E as pessoas antigas, quando não tinham uma explicação lógica para um fato, ele atribuía uma lenda, né? E a lenda que criaram para aquela água estar sempre minando ali, é que ali embaixo passava um lago subterrâneo e esse lago tinha uma baleia. Imagina, um lago de água doce com uma baleia subterrânea, né? E sempre que a baleia se mexia ali, jorrava aquela água. Essa lenda até hoje é muito conhecida aqui na cidade. E a gente conseguiu até uma ilustração, né, da construção do cinema, e a baleia embaixo ali está nesse livro também, né? Na realidade, o que a gente sabe daquela água, e já teve muitas reclamações, o pessoal da Caerne vai lá, o pessoal reclama, tem vazamento aqui de tubo, é esgoto. Não é. Na realidade, no passado, a água do rio Mossoró nunca foi boa para beber, né? Era uma água pesada, uma água que não se prestava para beber. Era muito usado para essa parte doméstica, né? E tem uma lagoa, onde hoje ali, aquela igreja do Coração de Jesus, né? Ali tinha era lagoa de água doce, era onde as pessoas de Mossoró tiravam água para beber, né? Aquela lagoa, ela vinha até onde hoje, assim, quase o centro da cidade ali, é por isso que todo mundo se abastecia daquela lagoa, porque era uma água fina, uma água boa. Mas durante a seca de 1877, a maior seca que houve no Nordeste, a lagoa secou totalmente, né? E as pessoas foram construindo ali casas e tudo, inclusive a igreja. Mas hoje, ali o lençol freático é muito baixo. Então hoje, qualquer chuvinha dessa que dá, começa a minar aquela água ali. Inclusive, para construir aquele cinema, foi uma complicação muito grande, que as pessoas fizeram a vala para a fundação e a água minava direto. Era todo dia, antes de continuar a obra, tinham que esvaziar, tirar toda aquela água para poder subir as paredes. E ainda hoje o cinema ali, o porão e tudo é sempre muito úmido, né? Muito molhado ali por esse fato. Então essas coisas que a gente vai relatando nessa parte histórica aí do livro. Que coisa boa. Geraldo, todo mundo aqui já citou de encontrar o livro e comprar, né? Não há mais necessidade. Mas, assim, na sua opinião, qual um trecho que você escreveu que chama muita... Eu sei que é todo, mas da sua parte, o que chama mais atenção que você escreveu aí, que você disse assim, isso aqui é bom? Olha, quando eles vieram me fazer o convite, a primeira observação que eu fiz é o seguinte: eu, quando cheguei em Mossoró, não sou daqui, né? Sou do Natal, vim embora aqui para Mossoró com a família, mas quando eu cheguei, o cinema já estava cinema de rua já estava em decadência aqui em Mossoró. Então eu não tive mais a vivência que eles tiveram, né? Todos esses causos que eles contam. Determinado cinema tinha uma cadeira que era ocupada só por uma pessoa, essas coisas bem particular aqui de Mossoró, eu não vivi isso. Mas como a gente fala, o cinema é o mesmo em qualquer lugar. Eu, por exemplo, eu morava em Natal, nasci em Natal. O Cinema Rio Grande, que é um dos prédios mais bonitos, ainda hoje existe lá. O prédio é belíssimo, foi construído pelo meu tio-avô. Então toda manhã ele chegava, todo domingo de manhã ele chegava lá com as cortesias para a gente assistir um matinê lá no cinema, aquele coisa toda, né? Mas uma coisa que impressionava mais e me chamava muita atenção, e ainda hoje eu sou apaixonado por isso, não é nem só pelo cinema. É por todo aquele ambiente que existia. Clima. Então, a calçada do cinema era aquele tapete de história em quadrinhos, revista de Tarzan, de Zorro, né, aquele negócio todo, e ninguém entrava, da nossa geração, entrava no cinema antes de passar lá para comprar uma revista e tudo, era todo mundo com a revistinha debaixo do braço. Você acredita, Ricardo, que ainda hoje eu tenho todas essas revistas que eu comprava naquela época, eu andei encadernar, estão todos lá em casa, eu tenho na minha biblioteca, tem uma seção lá só dessas revistas daquela época, você não consegue se livrar dessas passagens, né? Então uma coisa que é muito comum. Mas aqui de Mossoró, o que me chamou muita atenção aqui, que já foi minha vivência depois que eu cheguei, foram as locadoras de vídeo, né?
Então, como era você chegar numa locadora, hoje essa turma mais jovem nem sabe o que era isso, né? Verdade. E chegar numa locadora, alugar um filme para assistir em casa, tinha umas curiosidades, você tinha que rebobinar depois, senão pagava uma taxa extra. Eu, como gostava muito de filme, eu até comprei uma maquininha de rebobinar fita. Era uma coisa assim, foi quando começou a chegar essas coisas do Japão e tudo, a gente comprava essas maquininhas, porque se você entregasse a fita sem rebobinar, você tinha que pagar uma taxa extra. Então, essas curiosidades sobre as locações de filmes, né, é que eu enfatizei mais, porque foi minha vivência aqui em Mossoró. Muito bem, Geraldo. Nós estamos chegando a também o final do terceiro e último bloco. Eu quero que você faça suas considerações, lhe peço, você faça suas considerações finais para o nosso público. Olha, a gente fala muito aqui, escreve muito sobre a história de Mossoró, né? Todos os aspectos, mas esse aspecto do cinema é um aspecto que ainda não tinha sido abordado assim, numa obra completa, né? Então aqui muita gente vai dizer, não, mas teve um outro caso aí que não falaram aí. É claro que não tem como você juntar todos os fatos assim numa primeira edição. É claro que em outras edições vai se incluindo um fato ou outro que se deixou passar, corrigindo alguma falha que porventura tinha ficado, né? Mas eu acho que a primeira obra que é lançada aqui sobre a história do cinema e esses causos, né? Citando o nome das pessoas, depoimentos de donos de cinema, que ele relatando as dificuldades que era na época. Então tudo isso é o que mostra nesse livro. É um livro que vale a pena realmente ser adquirido, né? Para se conhecer essa história. E a gente fala o seguinte, é você conhecer Mossoró através da história do cinema local. Esse livro você já falou, tá disponível lá no Marco do Sêbado, né? Ali no Shopping Bolivar, né? E no Oasis ali, muito conhecido esse sêbado lá de Marcos, e vai estar lá disponível para quem quiser, quem desejar ter exemplar em sua casa, né? Na sua cabeceira, como a gente fala. E o resto é agradecer aqui pelo espaço que você está nos dando, né? Para divulgar esse trabalho. E fica à disposição aí para qualquer dúvida que surgir aí, as pessoas tiverem alguma dúvida, podem nos consultar, que a gente tem o maior prazer de responder aí em outra oportunidade, né? Quem agradece somos nós. Tivemos aqui 3 autores, né? 3 autores aqui do livro A História do Cinema em Mossoró. Carlos Almeida, primeiro bloco. Segundo, Almir Nogueira, professor Almir. Terceiro bloco aqui com o Geraldo. Vocês 3 eu quero agradecer por ter aceitado nosso convite. Sei que não é fácil, na correria da vida, vocês aceitarem. E você que está em casa, procure, compre e lê o livro. Aprenda um pouco mais sobre a sua cidade, sobre o nosso cinema aqui da cidade de Mossoró. E nós estamos chegando já ao final de mais uma edição do Memória Acadêmica Trajetória. Agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até agora, a sua companhia, essa sua amizade, a você que nos encontra às vezes. Eu fico pouco em supermercado, na rua, devido à minha correria diária de 3 expedientes. Então, poucas pessoas me veem. E quando eu encontro, quando eu estive aqui no grande supermercado de Mossoró, João Carlos. Lembrei do seu nome. A idade está chegando, mas a lembrança ainda funciona. João Carlos, obrigado por suas colocações. Obrigado por você me dizer que é um programa gostoso de se ouvir, porque é um programa familiar, como você disse. Diante de tantas questões que a gente tem vivido na TV, aparece um programa que traz para você, para a sua família, conhecimento. Muitíssimo obrigado. Você não ficou feliz, não. Quem ficou feliz fui eu, com suas palavras, a forma como você chamou a atenção. Eu estava ali naquela fila e você veio falar comigo e nos agradecer por esse programa aqui. Nós é que agradecemos a você e a TV Câmara também. Com certeza lhe agradeço sua participação, sua audiência e esse vínculo de amizade que vai se criando no dia a dia. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e que fique bem. Fique bem. Trate bem você mesmo. Viva bem. Os dias são difíceis, os dias são raros, a vida passa instantaneamente, mas você precisa ficar bem com você e bem com Deus. Que Deus possa iluminá-lo, ajudá-los nessa caminhada da vida. A todos vocês, o meu
forte abraço e o meu agradecimento. Deus abençoe a todos.